Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Vou continuar repetindo essa frase até o dia que nós estivermos na eternidade. Não haverá mais noite, não haverá mais manhã nem tarde. A eternidade, ela não tem amanhã, ela é eterna. Então, até quando Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus, ele demora depois 40 dias para subir, para ascender aos céus. E as pessoas perguntam, como assim? Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele sobe os céus só depois de 40 dias. É porque na eternidade não tem amanhã, é hoje todos os dias. Amém? Abra a sua Bíblia comigo. Glória a Deus, aleluia. No livro de 2 Reis. Glória a Deus. Capítulo de número 3, verso de número 15. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem sido fiel na sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluias. Falta eu abrir também na igreja. Tu és santo, ó Pai, Tu és o Rei da glória, Senhor. 2 Reis 3, verso de número 15. Estamos em constante batalha, constante guerra, igreja. Nós temos que entender as armas a qual o Senhor ele nos favorece para nós vencermos as batalhas. Porque Deus ele sempre vai estar cuidando de nós nos mínimos detalhes das coisas. E você não vence guerra sabendo mais argumentos, você não vence guerra sabendo mais versículos ou mais músicas, não. Mas sim com a arma que você tem, você entender que a sua fé ela tem utilidade. Amém? 2 Reis 3, verso de número 15, diz assim: no entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Eu gosto de uma tradução que diz, no entanto, trazei-me agora um músico, trazei-me agora um adorador. Eu gosto dessa tradução. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Porquanto assim fala Yahvé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e de todos os vossos animais de carga. Mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruirei todas as cidades fortificadas, cortarei todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrirei de pedra todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento e a mão no teu coração. Nossa mão é profética, igreja. Nós consagramos um dia ela ao Senhor. E o movimentar da fé, ela é um absurdo. Às vezes tem coisa que parece ser tão natural, às vezes parece ter coisa que parece ser tão normal. Às vezes o pregador fala, aplauda o Senhor, levante suas mãos. E as pessoas têm dificuldade em fazer esse gesto. Só que Deus ele tem os jeitos e as maneiras dele trabalhar. Um dia ele chegou assim para Naamã e disse, ei, vai ao Jordão e mergulhe 7 vezes. O profeta mandou que ele fosse lá. E ele disse que ele não iria, que não tinha necessidade daquilo, porque ele veio de onde os rios eram belos, de onde os rios eram limpos, onde os rios eram atraentes. Ele iria para o Jordão, que era considerado como o Tietê, as águas turvas, as águas sujas, poluídas. Só que Deus manda ele ir ali para ele se humilhar, porque nós não compreendemos o entender e o trabalhar de Deus.
Então quando tiver alguém aqui, um músico, um pastor falando, levante suas mãos, não tenha dificuldade de entrar nisso, porque Deus, Ele está assim, às vezes te olhando nos mínimos detalhes para saber se você está em concordância ou não com o profeta, com movimentar, com a direção, com a voz daquele a qual Ele está usando nesse momento. Deus, nós queremos, Pai, nesse momento te entregar, Senhor. Já entregamos esse primeiro momento de adoração ao Senhor, Pai, para poder invocar a Tua presença, para poder te chamar para mais perto, para poder sentir o seu perfume, Senhor, para poder ser tocado de dentro para fora, Senhor. E nós estamos agora, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco, Senhor. Não de uma maneira, Pai amado, confortável, mas da maneira que o Senhor quer, Senhor. Se for confortável, oxalá, Pai amado. Mas se for de forma, Senhor, abrupta, se for de forma, Pai amado, severa e enérgica, nós também queremos, Senhor, estar perto de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por essa primeira parte. Então fala Tu, Senhor, não eu, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Entronize a sua mente para o Senhor. Quando nós falamos do momento de adoração, não é a música que mais nos agrada, mas é a música que o Senhor quer ouvir. E nós precisamos entender, eu na minha qualidade de ministro, quando eu estou aqui na frente ministrando, eu tenho uma obrigação de conseguir trazer o Senhor até o ambiente e fazer as pessoas que estão comigo conseguir entrar nessa vibe também para poder levar esse momento de adoração ao Senhor. Esse momento totalmente para nós tocarmos o coração de Deus. Nós somos chamados para tocar o coração de Deus com adoração. E quando nós entendemos isso e nós sabemos como é, porque a adoração denuncia como é que nós estamos. Adoração denuncia o nosso nível de intensidade diante da presença de Deus. É difícil você não estar bem com Deus e você querer vir à igreja. É uma batalha, é uma guerra. E é difícil você estar bem com Deus e você não querer vir. Você fica contando os dias, fala, poxa, mas é tão distante de um culto para outro, será que não dá para eu ir em uma igreja no meio de semana? Porque você está com sede, você está com fome, você quer procurar pessoas para poder dialogar sobre a Bíblia, sobre os mistérios. Então esse é um termômetro da sua vida espiritual, de como você se encontra. E eu não sei há quanto tempo você está frio, eu não sei há quanto tempo você está normal, eu não sei há quanto tempo você está morno. Porque estar frio às vezes é melhor do que morno. Porque o frio ele ainda está em processo para ele se tornar quente. Deus está buscando ele. O morno ele está indeciso. O morno ele não tem utilidade. Então a Bíblia diz que o morno Deus vomita, o morno Deus rejeita. Então não seja crente. Seja um filho de Deus, por favor. Não seja um religioso, seja um movimentador do reino, porque o reino está trabalhando o tempo todo. O reino trabalha com sonhos, o reino trabalha com mensageiros, o reino trabalha com o cansaço, o reino trabalha com doença, o reino trabalha com a preocupação. O tempo todo ele está trabalhando e movimentando. Aí você acha que tudo se resume a um pregador, que se ele subir aqui com unção, você vai ser tocado. Você acha que tudo se resume no músico, se cantar com unção, você vai ser tocado. Não, tudo se resume ao corpo, ao Cristo que nós entendemos, ao brilho que ele libera. Quando nós olhamos o histórico de Israel, a qual está escrito aqui no capítulo 3 de 2 Reis, a Bíblia vem relatando vários reis. E como eu falei aqui, acho que foi há 2 mensagens atrás, que o reino ele era dividido, acho que foi domingo agora mesmo. O reino foi dividido em 2, o reino do sul e o reino do norte, amém? Então, o reino do sul parece que tinha mais pessoas piedosas. Aqui tem um contraste gigantesco. O rei Josafá era alguém apaixonado por Deus. O rei Josafá, ele tinha amor, zelo por Judá. E ele gostava de entregar as coisas ao Senhor. Era alguém que, se fosse usar no termo de hoje, ele era chapadão na presença de Deus. Ele gostava de ficar no templo, ele gostava de levar e entregar adoração. Só que quando olha do ao contrário, no reino do norte, tinha um rei cansado. Tinha um rei que a Bíblia diz que ele era da geração, ele era filho de Acabe. Acabe foi um rei muito ruim, porque Acabe, ele levantou estátuas, ele levantou altares para Baal, e a mãe dele era muito pior, que era Jezebel. Só que a Bíblia diz que quando
Jorão, ele começou a reinar, ele mandou destruir aquele altar ao qual o pai dele tinha levantado. Mas a Bíblia diz que ele ainda assim era um pecador, que ainda assim ele era alguém rebelde contra Deus. Deus fala bem assim, olha, a Bíblia diz assim, ele não era como o pai Acabe, como a mãe Jezebel, mas ele era como os da geração de Jeroboão. Eram os pecados comuns, eram os pecados normais, a qual os reis estavam acostumados a cair no cansaço e começar a fazer. Porque às vezes é fácil você começar a adorar, mas aí vai chegando as tribulações, vai chegando as rejeições interpessoais. Porque quando você fala de adoração, você fala de incomodar o reino das trevas. E quem não está adorando também é fácil de ser um cavalo de Satanás e conseguir te tocar com afrontas, conseguir te tocar dizendo que não concorda com algumas coisas espirituais que você está carregando, com algumas visões a qual Deus está te entregando, porque agora entre confronto e conflito. E você tem que saber lidar com essas situações. Você tem que aprender a ter um jogo de cintura para você não perder as pessoas nesse aspecto. Porém, você ainda tem que ter a sua identidade, que quando for para confrontar, você vai ter que confrontar. Você vai ter que falar as verdades necessárias e precisas. Porque ser um porta-voz de Deus é melhor do que ser amigo de quem não quer ser amigo da cruz, amigo de Jesus, amigo do reino. O que derrubou Salomão foi exatamente esse tipo de amizade que ele queria fazer para poder expandir o reino dele. Sendo que Deus falou que daria sabedoria para ele, mas ele começa a rejeitar a sabedoria e usar a inteligência. Porque a inteligência ela é adquirida. A inteligência pode ser adquirida com cursos, com faculdades, com leitura e buscando. Só que a sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. Eu conheço pessoa que não tem a segunda série, é mais sábio do que alguém que tem doutorado em uma faculdade. Porque a sabedoria é Jesus, a sabedoria ou você tem ou você não tem. Ou você tem Jesus ou você não tem. Você é uma pessoa sábia? O mais perigoso é quando você se enxerga como uma pessoa sábia aos próprios olhos. Que não preste você louvor à sua própria sabedoria, mas que outros venham falar sobre. A Bíblia nos ensina sobre isso. Amém? Então Jorão, vendo toda essa dificuldade que tinha de carregar a adoração ao Senhor, a seriedade que tinha, então ele se corrompe. Só que por ele ter se corrompido, Acabe era um rei que tinha um jogo de cintura muito pesado, porque não importa o que ele tinha que fazer, ele fazia. Se era para matar profeta, ele matava. Ele era um assassino de profetas. A mulher dele queria algo e não importa o que fazer. Se tinha que matar Nabote para poder tomar uma vinha, ele matava. Se tinha que pegar impostos e matar o rei daquela região, ele mandava matar. Então a Bíblia fala que os moabitas eles iam até Samaria para poder pagar os impostos a Acabe. Só que quando eles entendem que Acabe morre e o rei começa a governar, a Bíblia diz que eles param de pagar esse imposto, esse tributo, que eram 100 ovelhas e suas lãs de carneiros e ovelhas. Ele fala, é o seguinte, eu não vou pagar isso, eu não vou pagar esse imposto. E ele não conformado em dizer que não vai pagar o imposto, ele diz, eu também vou invadir aquela terra e também vou escravizar aquele povo. Naquele momento, Jorão, ele vê naquela situação, ele fala bem assim, eu vou ao encontro do rei Josafá, alguém piedoso, alguém que vai se importar com a minha causa. E ele vai de encontro com Josafá e diz, e aí, olha, os moabitas estão vindo contra mim, você vai me ajudar? A Bíblia diz que Josafá prontamente responde, eu estou aqui para poder te ajudar. Eu estou aqui para poder guerrear juntamente com você, que ninguém vai dominar o nosso Israel, a terra a qual Deus nos entregou. Ei, Deus te entregou coisas, você está deixando Satanás tocar, roubar, tomar de você, porque você acha que está cansado demais, porque você acha que não tem mais jeito, mais solução, mas está na hora de você levantar, se erguer. Se você está fraco na fé, vai buscar quem tem fogo. Se você está fraco na fé, vai buscar quem está orando. Mas não pare, não desista. Guerreie, vamos à frente, vamos à luta.
Nos momentos de caos, nos momentos mais difíceis, eu ligo para os meus parceiros de oração. Ei, ora aí que o bicho está pegando, ora aí que vai acontecer isso, ora aí que vai acontecer aquilo. Porque eu preciso estar revertido. Eu preciso, a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Você pedir oração a alguém, você não é menos espiritual, você não é descrente. Você pedir oração a alguém não quer dizer que você não está orando ou você não está bem. A Bíblia diz orai, orai e orai, orai e orai sem cessar. Então quanto tempo eu tenho que orar? Tem um pregador antigo que falava bem assim: oração é igual caldo de galinha, quanto mais melhor. Era um senhorzinho. Você consegue entender que você precisa estar o tempo todo movimentando a sua vida de oração? Não é você chegar nos lugares e eita, aí começa. Não, calma, tem oração em espírito. Quando eu era criança, sempre minha mãe falava: Diogo, ora em espírito em alguns lugares. Minha mãe, que dia acha esse negócio de orar em espírito? É orar assim, xarabacanta? Não, é só com a sua mente ligada na mente de Deus. É aqui, você está aqui com os olhos abertos, não importa o lugar, mas você está aqui, ó. Deus, Tu és todo poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Rei da Glória. Eu estou vendo essa situação aqui, eu estou vendo essa situação ali. Eu sei que o Senhor pode tocar, eu sei que o Senhor pode fazer. Aquele homem está vindo conversar comigo e eu estou vendo ele irado. Apazigua a ira dele. Só que em espírito, só na mente aqui. Só que os demônios, ele não escuta a sua oração em espírito. E quando o demônio ele vem ou alguém te amaldiçoa, não adianta você chegar só apenas e dizer: Deus me guarda. Não, tem pessoas que lançam frases sobre mim que ela é envergonhada na hora, porque eu digo: está repreendido no nome de Jesus. O demônio não escuta, então você não expulsa demônio em oração, com oração em espírito. Você tem que dar ordem a ele, porque a autoridade está com você, o poder está com você. Você viu o espírito de inveja sobre você? Está repreendido no nome de Jesus. Eu não aceito isso. Deus, Tu é mais forte, Tu é mais poderoso. Adore o Senhor também. Isso é adorar o Senhor. Adorar o Senhor é bem dizer, é glorificá-lo, é honrá-lo. A Bíblia diz que Jeorão pergunta: Josafá, por onde é que nós vamos? Josafá fala: vamos pelo deserto, vamos passar por Edom. Por quê? Edom, existia um rei lá também que era parceiro de Josafá. Alguém que Josafá um dia já tinha ajudado. Alguém que Josafá já tinha feito uma aliança, uma parceria. E a Bíblia diz que quando eles passam por Edom, ali ficam os 3 reis. E eles partem para o deserto. Só que a Bíblia diz que quando chegam a certa região, todos aqueles 3 reis e todo o seu exército se perde. E aqueles homens, eles caminham por 7 dias. E quando chega um certo período, não dá mais para caminhar, porque a sede é intensa, a fome é intensa, e agora não tem água. Jorão começa a reclamar. Ele fala bem assim: olha o que Deus fez com a gente. Deus nos reuniu para poder nos matar no deserto. Quem não tem Deus, ele tem costume de procurar culpados. E o problema é, quem procura culpados não consegue reconhecer, não se arrependeu ainda. Quem tem costumes de procurar culpados, ele não se arrependeu ainda. Isso começou desde o Jardim do Éden. Jesus chega numa conversa sincera. Adão está escondido e Jesus chega: Adão! A Bíblia diz que Adão ouvia os passos de Jesus dentro do jardim. Isso ali causava arrepio, causava medo nele. Porque a Bíblia, Deus diz que olha, no dia que tu comer dessa árvore, certamente morrerás. Aí Adão diz: eu escutei os teus passos e eu me escondi. E Deus faz uma pergunta para ele: quem diz que tu está nu? Eu consigo entender, Jesus está perguntando bem assim: quem você está ouvindo que não fui eu que disse que você estava nu? Quem você está ouvindo nesses dias? Quem é que está dando conselhos para você? Quem é que está falando para você algo para você avançar, ou parar, ou recuar, ou retroceder? A quem você está ouvindo? Adão, o que aconteceu? Quem comeu desse fruto aqui, Adão? Você comeu desse fruto aqui, Adão? Ele não fala eu comi, ele procurou um culpado. Ele: foi a mulher que tu me deste. Tudo que Deus quer é a sinceridade. Deus, ele sabe de tudo. Repita comigo: Deus sabe de tudo.
Tudo que Ele quer é que você reconheça. Você marcou um horário para orar na madrugada e você apagou, não acordou. Deus, eu estou cansado demais. Não fala assim, não. Fala, Deus, olha, eu não acordei, eu não fui zeloso. Seja sincero, para de usar demagogias, para de usar desculpas esfarrapadas. Deus conhece, Deus sabe. Você rodou para ir para o trabalho? Não rodei, mas para a oração sim. Por quê? Porque o trabalho é mais importante, porque nós sabemos que nós só fazemos aquilo que é importante. Você só faz aquilo que é importante. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Você fez alguma refeição hoje durante o dia, sim ou não? Você comeu porque é importante para você, é importante para o seu físico. Você orou hoje, sim ou não? Eu falo não no momento da igreja, mas falo na sua casa. Você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia e orou, se foi importante para você. Se não foi importante, você não fez. É simples assim, é simples. Então não queira que Deus te coloque como prioridade, se você não tem prioridade com o reino dele. Porque Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Só que nós colocamos as coisas por cima. Deus conhece o meu coração. Ele sabe que se eu pudesse eu faria mais. Tu fica 30 dias de férias aí que tu não lê mesmo, aí que tu não ora mesmo. Você fica ocioso, você faz as coisas do seu jeito, da sua maneira. Então o problema nunca foi tempo. O problema é as prioridades, o problema é onde que está o seu amor, o problema é onde está o seu coração, aonde abandonaste o teu amor. A Bíblia não fala onde perdeu, ele fala aonde abandonaste, porque ele está falando de deixar, ele está deixando de abrir mão, ele não está falando de você sem querer perder algo, não, fala de abandono. Então não é sobre eu me esfriei, eu não vi, não, tudo tem um passo, ninguém acorda cheio da presença de Deus e diz, hoje eu vou pecar, não. Você orou, esqueceu de orar um dia, no outro dia você ora mais ou menos, no outro, daqui a pouco tem 2, 3 dias sem orar. Você acha que Georão chegou apenas e disse, não quero mais orar, eu não quero mais servir o meu Deus, não. Foram pequenos erros. Coisas bobas. Satanás, ele quer que você faça a curva sem que você perceba que você deu uma volta de 180 graus. Você fez a convenção sem você perceber. Porque se ele vir de forma muito pesada, você vai clamar o nome do Senhor e vai entender que ele está trabalhando. Então ele vem como ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem como conselheiro. Ele vem se preocupando com você. Ele vem dizendo, olha, essa cruz está pesada demais para você. Ele vem dizendo, ei, você está cansado demais, descansa mais um pouco. Ele vem com a falsa preocupação por você. Ele vem dizendo, ei, ninguém está te dando o valor que você merece naquele lugar. Olha, estão zombando de você. Olha, esqueceram de você, quem era você antes e quem é você hoje. Viraram as costas, não estão te dando mais prioridade. Ele vem com a falsa preocupação. Aí você fala, porque você não entende que é o capeta, né? Você fala, eu não tinha pensado nisso. Se você visse, tivesse os olhos espirituais, Lúcifer, obrigado por você se preocupar comigo. Você é um amorzinho. Só que não. A ideia dele principal é, se desvincula daquele povo. Esquece aquele povo, não se reúna, não ore. Deus te ama do jeito que você é. Isso é uma verdade que ele fala. Só que Deus, ele te ama como você é, mas ele não aceita como você é. É por isso que ele enviou o filho e falou, o modelo é esse, pareça com esse, seja como ele é. Seja como ele é, porque você igual você é, não tem utilidade para Deus. Você com o complexo Gabriela não tem. Qual é o complexo Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Tem gente que é assim, eu não vou mudar por causa de ser ninguém. Se tu não muda por um homem que morreu na cruz por você para te dar vida eterna, te dar poder, te dar acesso a poderes e esfera de verdade, você não vai mudar por ninguém mesmo. Você vai continuar essa pessoa egoísta, pensando no seu próprio umbigo, sem entender o que é o verdadeiro amor. Também não vai acessar poderes e não vai conseguir viver a plenitude que Jesus preparou para você nesse tempo. Viver em plenitude, viver tocando o poder, viver satisfeito com Deus, viver realizado.
Você não vai se realizar trocando a sua casa, trocando o seu carro, ou conseguindo alguém melhor do que você teve um dia. Porque a realização ela tem que ser de dentro para fora. E o que está dentro é a eternidade. E a eternidade não é completa com coisas que são triviais, com coisas passageiras. A eternidade só é completa com a eternidade. Então só Deus ele pode preencher. Só Deus pode queimar, só Deus pode encher o seu coração, só Ele pode te dar a verdadeira alegria. Só que nós vemos um contraste. A gente vê um Jorão reclamando, dizendo que o culpado é Deus, porque se Deus continuasse lá no Jardim do Éden, e aí? Mulher, o que foi que aconteceu? Ela apontou para a serpente apontava para Satanás, Satanás fala, a culpa foi tua que um dia me expulsou do paraíso. Então sempre o homem vai fazer tudo para que no final, quem é o culpado é Deus, porque ele poderia fazer e ele não faz. E Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E ele é cheio de amor. Se o filho pródigo morresse lá na vala, comendo alfarrobas, com infecção, o culpado não era o pai, porque o pai sempre esperou ele na porta, de braços abertos, todo dia ele saía. É hoje que meu filho vai vir. Então você tem que entender que não é sobre aonde você está, mas sobre se você quer voltar aos pés de Jesus. Porque Josafá, quando ele entendeu e percebeu, ele falou, onde tem um verdadeiro profeta aqui? Onde tem um profeta que fale o que Jesus quer falar, que fale o que Deus quer falar? Porque ele fala, Jorão, eu sei que tu tem um bocado de profeta, mas eu quero um profeta verdadeiro. A Bíblia diz que um dos soldados de Jorão falou bem assim, o profeta Eliseu mora logo ali embaixo. E ele é um homem de Deus. Aquele soldado certamente ele é um homem de Deus. A Bíblia diz que os 3 reis desceram para poder se encontrar com Eliseu. Deus ele está acima de tudo e de todos. Mas toda vez que você quer falar com ele ou ouvir ele, você vai ter que descer. Toda vez que você querer ouvir ele, você vai ter que descer, você vai ter que ajoelhar, você vai ter que botar a boca no pó, você vai ter que se humilhar, porque ele sempre vai estar falando, ele sempre vai estar falando, como ele falou lá em Samuel, capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, e Samuel disse, eis-me aqui, assim como ele falou lá com Jó, no capítulo 33, verso 15 e 16, ele diz bem assim, olha, eu falo com o homem quando ele está acordado, eu falo com o homem até quando ele está dormindo através de sonho, mas sempre Deus vai estar falando. Você quer ouvir o que Deus tem a falar? Jorão não conseguia enxergar beleza em Eliseu, porque Eliseu tinha sempre uma verdade para poder dizer. E a Bíblia diz que quando aqueles 3 reis chegam a Jorão, por ele ser o rei daquela região, ele chega, Eliseu, vim falar com você. A Bíblia diz que Eliseu fala bem assim, por que você não vai procurar os profetas do seu pai, os profetas da sua mãe, e você some daqui? Aí quando ele olha, ele fala, não, a Bíblia está escrito aí na Bíblia, uns versículos acima. Não, peraí. Tem um homem com você aqui. Josafá é um homem justo. Eu vou falar com você por causa de Josafá. Sabe o que eu consigo entender? Quando você anda perto de pessoas de Deus, Deus ele vai te responder. Quando você começa a ter amizade com homens e mulheres de Deus, você vai estar fortalecido, você vai estar cheio da presença, cheio da unção. Você vai sim ter mais facilidade em Deus ouvir a sua oração, porque um vai estar orando pelo outro. Me diz quem é as tuas amizades, que eu vou dizer como é que está a sua vida espiritual. O mundo dizia assim, me diga quem tu és, que eu digo quem tu andas. Me diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Mais fácil. É mais fácil. Vocês conseguem entender? Aí você vem argumentar, mas Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com pecadores, e Jesus era perfeito e santo. E você como é? Você como é? Eu conheço a história de um homem que achou que estava tão convertido que ele foi para Cracolândia para poder evangelizar lá. Acho que ele não ficou 3 horas sóbrio, porque ele não estava forte o suficiente. E no momento que você está
se reconstruindo, você não tem que se encontrar com quem vai alimentar a sua fraqueza, não. Você tem que entender quem você é, a sua identidade, e procurar pessoas, ou ir para o secreto, ir para a caverna, até que Deus te envie. Porque não é você que vai, é Ele que tem que te enviar. Não é eu que vou para a Cracolândia, não é eu que vou para a África. É Deus que diz para onde eu vou, ou onde eu tenho que ficar, ou onde eu tenho que voltar. Um dia um jovem gadareno é liberto de todos os demônios. Ele fala: Senhor, eu vou contigo. Jesus fala: não, você vai voltar para Decápolis e vai dizer o que eu fiz lá. Você não consegue entender, e nós não conseguimos compreender os mistérios de fato de Deus, porque a nossa mente é limitada. A nossa mente, ela é limitada. Então naquele momento, Eliseu, ele fala bem assim, quando ele vê Josafá: me traga um músico. Me traga um músico. Porque ele estava dizendo: eu vou entregar esse momento de adoração. Só que você agora consegue imaginar 7 dias, homens sem tomar banho, com medo de qualquer momento os moabitas chegarem, pegar eles, com medo de morrer, porque eles estavam sem força, estavam com sede, não entendia nem conhecia o Deus Todo-Poderoso. E agora vem alguém que parece ser arrogante pelas verdades que ele fala com o rei, e ele diz bem assim: traga um músico, porque agora eu vou adorar. Traga um músico, porque agora eu preciso invocar a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu consigo imaginar o murmúrio, eu consigo imaginar as reclamações daquele ambiente. Mas de repente, quando aquele homem começa a dedilhar e começa a entregar louvores e adoração a Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus vem, a mão de Deus vem sobre Eliseu e toca. E junto com a mão de Deus também vem uma resposta. Em vez de você ficar colocando músicas, em vez de você ficar colocando programas, séries para você dormir, comece a colocar pregações, comece a colocar louvores na sua casa, para você atrair a presença, para você deixar o reino mais forte. Eu gosto de falar isso, porque sempre acontece. Semana passada aconteceu de novo. Quantas vezes estou naqueles dias e eu coloco aquela música lá dentro do carro, aquele louvor. Você não tem que ficar procurando louvor almático também não, igreja. O que é louvor almático? É louvor que fala a sua alma. É louvor que não é cristocênico. Tem louvor que é cristocênico, ou seja, Jesus está no centro. E tem louvores que ele é humanista. O homem está no meio. Tem uma música mesmo antiga que fala: eu vou levantar o seu ego caído. Misericórdia. Deus, ele vai te dar a vitória. Deus vai fazer por você. Quem te viu passar na prova vai ser destruído e vai pagar pau para você. Mais ou menos isso as músicas. Só que o louvor, a música, quando ela é sincera, ela vai falar de como ele é poderoso. Vai falar dos olhos, vai falar da beleza, vai falar do que ele fez, vai falar do que ele está fazendo, do que ele vai fazer, vai falar de como adorá-lo. Esses são louvores de adoração. Não é música para poder ficar apenas alimentando a sua alma e criando mais ira contra a pessoa, e não atrai a presença. Porque se o homem que está no centro não é Jesus, não é Deus, tem que ser Ele no centro, tem que ser Deus no centro, é Jesus no centro. É Jesus fazendo, é Jesus sendo adorado. Isso sim é adoração, não o homem sendo adorado. Como é o seu dia? Me fala. Reflita como tem sido os seus últimos dias. Nós estamos em tanta escassez que quando eu vejo hoje alguém com o brilho do primeiro amor, dá para notar e lembrar quando é que eu vi, onde eu vi. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que tiveram experiência com Jesus, pessoas apaixonadas por Ele. Porque aquele que é apaixonado é aquele que está com o primeiro amor. E o primeiro amor só não é dado aos neófitos não, tá, igreja? Primeiro amor só não é dado para quem se converte não. Porque eu conheço pessoas de 40, 50 anos de igreja e queima de um jeito que eu vou te falar.
Cada vez mais ele queima, cada vez mais ele chora, cada vez mais ele é apaixonado em falar sobre Jesus, sobre os feitos dele. E ele não precisa de um microfone para poder dizer quanto ele é apaixonado, não. Ele não precisa de uma multidão para poder expressar o amor dele, não. Ele não precisa de aplausos, não precisa de tapinha nas costas, não. Porque ele é apaixonado por Jesus. Não é pela fama que atrai por você amar Jesus. Você tem que entender que Deus ele não atende barganha. Não era porque Jeorão era rei. Jorão é Jeorão, tem dois, tem Jeorão e Jorão. Não era porque Jorão ele era o rei que Jesus chegou e falou: tá bom, meu rei. Não. Como eu falei no começo aqui, não era porque Naamã recebeu uma carta do rei que ele teve privilégio, não. Vai lá para o Jordão. Vai para o Jordão, vai quebrar. Vai lá. Não é porque Ezequias era o cara que ele falou, não. Foi quando Ezequias se quebrantou, foi quando Ezequias colocou o seu rosto na parede e chorou. Jesus vai lá e fala assim de novo: volta lá. Deus vai lá e fala: volta lá. Dá mais 15 anos de vida para ele. O que está faltando para você acessar os milagres é lágrima. O que está faltando para você acessar os milagres é lágrima. Esse coração petrificado aí, essas lágrimas empedradas. Tem que voltar a chorar por Jesus. Não é porque você está sofrendo, não, é porque você ama Ele. Tem uma diferença de você chorar na presença e chorar por causa do problema. Tem uma diferença de você sentir a glória e sentir que o problema vai passar. É uma diferença total. É uma diferença particular. O cristão fiel, a igreja, ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença. É por isso que Deus ouviu e atendeu a oração. É por isso que Deus ouviu ali naquele momento e Ele colocou a forte mão. Naquele momento, Eliseu vai lá e fala bem assim: eu quero que cave poços. Não vai vir vento, não vai ter tempestade para poder trazer nuvens, e vocês não vão ver chuva. A água vai vir. Porque Deus também faz milagres sem sinais. Assim como um dia Ele falou com Elias: só vai voltar a chover segundo a sua palavra. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16 e 17. Elias, um homem sujeito à paixão como nós, um dia orou e ficou sem chover. Orou novamente e choveu. Um homem sujeito à paixão como nós. Ele estava dizendo assim: olha, Eliseu, eu tenho um mover diferente. Você pediu uma porção dobrada. Com Elias teve nuvem, com você não vai ter nuvem. Com Elias teve vento, com você não teve vento. Com Elias teve tempestade, com você não vai ter tempestade. Mas eu quero saber o tamanho da sua obediência. Manda esses homens cavar. Agora imagina aqueles homens cavando e reclamando, cavando e reclamando. Porque é a segunda ordem. Mas eles cavaram. Flávio Josefo diz que choveu tão forte lá na cabeceira de Edom, nos rios de Edom, que a água transbordou e veio passando e encheu todos aqueles lugares, todos os poços que eles cavaram. Sabe o que eu consigo entender? Só vai viver o milagre quem está se preparando para o milagre. Se eles não tivessem cavado, a água passaria, eles não pegariam o milagre. Eles apenas teriam para aquele momento e acabaria o milagre. Deus está dizendo: olha, se prepara que eu vou te levantar. Deus está dizendo: se prepara porque eu vou te levantar. Se prepara porque eu vou falar com você. Se prepara porque eu vou tocar em pessoas através de você. Se prepara porque eu vou levantar enfermos, vou levantar mortos. Eu vou tocar nação, vou tocar corações. E tá você como? Oh, ramada cantorolo bralabada baixo berelebada canto. Um dia eu falei: Senhor, me levanta como um pregador. Deus, eu quero pregar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar com pessoas e pessoas ser transformadas, e eu não vou negociar. Isso era à noite. Pela manhã eu escutei: vai para um seminário. Eu repreendi a voz de Deus. Falei: seminário não é coisa de padre? Ué? É para lá. Aí eu fui pesquisar. Seminário também tinha para pastores e missionários. 3 anos se preparando.
A preparação não é só porque você se preparou 1 mês, 2 meses, 3 anos ou 5. A preparação ela é contínua, porque o aprendizado ele é eterno. O aprendizado ele é eterno. O aprendizado ele é eterno. Talvez você se preparou para um dia e uma oportunidade. Você não recebeu a oportunidade, então você parou de se preparar, porque você queria se autorrealizar e impressionar pessoas. Agora quem é apaixonado por Jesus, não. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que preparar uma pregação. Hoje quem ia pregar nem era eu, mas de manhã Deus falou comigo essa pregação tão forte. Às vezes eu acho engraçado, eu falo com uma pessoa há 15 dias, aí prepara uma pregação. Aí o sujeito, a pessoa chega às 5, 4 horas da tarde e fala: pastor, eu não consegui montar a mensagem. Aí eu tenho que montar uma mensagem em 50 minutos, ele não conseguiu em 15 dias. Mas sabe por quê? Isso é identidade. Porque um dia eu me preparei para poder viver esses milagres. Isso é identidade, identidade, identidade. Isso é identidade. Igreja, tem mais de 1000 sermões preparados que eu nunca preguei. Que eu nunca preguei porque Deus não me deu. Falou assim: aí vai lá e pode pregar. São 10 anos de cristão, servindo de verdade, participando da igreja desde que eu nasci dentro de um lar cristão. E minha mãe me levava para a igreja num colo. Mas processo de novo nascimento tem 10 anos, aproximadamente. Então é diferente. Você ter acesso a Jesus e acesso à religião é completamente diferente. Porque quem tem acesso à religião vai ver milagre, vai ouvir milagre. Mas quem tem acesso a Jesus, ele vai viver o milagre. Ele vai ter intimidade com aquele que fala. E a Bíblia diz bem assim mais. Eliseu fala bem assim, na manhã. Eliseu falou: vamos fazer uma oferta de manjares. Ei, para de cortar as coisas que Deus mandou você fazer. Está na crise, está no medo, está cheio de boleto. Falar: não vou parar de ofertar nisso, eu vou parar de fazer aquilo. Tem um orfanato que eu ajudo e todo começo de ano o pessoal liga e pede a contribuição bem acima. Aí todo ano eu contribuo e logo depois Deus abre a porta em alguma coisa e é algo impressionante. Essa semana me ligaram, era na segunda-feira me ligaram. E aí eu fui lá e falei: esse ano não vou conseguir contribuir com essa quantia, eu vou conseguir continuar ajudando só mensalmente. Aí naquele momento, falei: epa, não vou cortar os milagres não. Não vou cortar as ofertas não. Falei assim: eu vou contribuir sim, tá bom? Pode mandar o boleto que eu vou contribuir sim. E Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes das coisas. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que você vai dizer assim: não, mas é porque eu não estou conseguindo. É porque começo do mês tem IPVA, começo de mês tem isso, tem aquilo. Ei, problemas e dívidas sempre vai ter, mas também sempre vai ter pessoas para você poder ofertar e entender que Deus, ele está operando com milagres. Deus está operando com situações que você nem imagina. Sempre vai ter. E a Bíblia diz que quando eles estavam ofertando pela manhã, a água começou a chegar. Quando foi que chegou o milagre? Quando eles começaram a ofertar, quando eles começaram a entregar, quando eles começaram a fazer, quando eles começaram a se movimentar, quando eles começaram a entregar. Porque quando você doa, quando você faz, vem aquela gratidão, é derramada aquela dopamina e você... Ei! Os maiores milagres é quando você está alegre e satisfeito com Deus. Aí tem pessoas que dizem: para ele é fácil, porque para Deus, para ele é fácil porque ele sempre está vivendo um tempo bom. Ele sempre está vivendo um tempo bom porque ele sempre está ofertando, ele sempre está fazendo, ele sempre está entregando, ele sempre está doando o seu tempo, ele sempre está doando a sua alegria, o seu braço, a sua força. Ele compartilha. Deus não vai te dar nada, nem entregar nada para dizer que você é melhor do que alguém. Ele vai te entregar e dar, porque Ele entende que você tem um coração de honrar. Você tem um coração que não se apega a coisas, lugares e pessoas. Não é dar porque merece, é dar por quem você é.
Não vai entregar porque, não, eu não vou fazer porque aquilo, isso, não importa. Deus mandou eu entregar, Deus não mandou eu perguntar se é para dar ou não. Desde que eu entendi isso. Igreja, quando você entender esses princípios, você vai ver as coisas destravar. Porque você dá só R$2 ou R$1 para alguém no sinal? Porque você acha que é isso que aquelas pessoas merecem. Se dá de acordo com o que os seus olhos veem. Mas se você estivesse aqui hoje, de repente, o senador chegasse para você e falava: olha, acabei de ser assaltado ali, e eu preciso de uma quantia para poder chegar até tal lugar. Se possível, talvez você até fazer um empréstimo, porque você acha que depois você ia ser retribuído e lembrado por ele. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo que você é interesseiro. As pessoas são interesseiras. Tem evento e fase que pessoas me dão uma lembrancinha tão simples, eu acho tão legal, porque ela está dizendo assim: olha, não é sobre eu te dar algo extraordinário, mas é sobre eu lembrar de você, é sobre eu te honrar. E tem pessoas que não entendem que é os mínimos detalhes das coisas que nós movemos. Quem for colocado no pouco, no muito, será lembrado, será colocado também. O problema é que você está esperando chegar para depois fazer. Eu lembro de uma ilustração que alguém falava bem assim: olha, tinha 2 amigos e um falava: olha, se eu tivesse 2 casas eu te dava 1, hein? Se eu tivesse 2 carros eu te dava 1. Se eu tivesse 2 bicicletas eu te dava 1, hein? E ficava com a outra. Aí o amigo foi e perguntou assim: e 2 porcos? Ele: ah não, 2 porcos é meu único sustento, né? Porque 2 porcos ele tinha para dar. Então tem gente que fica: quando eu puder eu faço, quando for eu faço. Eu não vejo a hora de eu conseguir estar trabalhando para conseguir dizimar, porque dói o meu coração quando passa salva e eu não posso ajudar. Quando está empregado, a primeira coisa é: esse mês está difícil, mas 2023 está começando agora e logo as coisas vão melhorar. Aí quando sobrar é primícia, é sobre primícias, igreja. E o que eu estou falando aqui agora não é um apelo para você começar a fazer, porque não. Quem me conhece sabe, você pegar nossas pregações, não precisa ficar aqui apelando: igreja, a campanha do não sei o que, coloque isso. Não, nós não precisamos disso. Quem que levantou esse ministério foi Deus. Tudo que Ele levanta, Ele promove. Amém? Tudo que Ele levanta, Ele sustenta. Então não é sobre pedidos e apelos. Não é isso. É muito mais além. É muito mais além. É sobre você entender a sua identidade, sobre você ter um coração generoso e você ver Deus Ele fazendo e movimentando as coisas. Se você reter, Deus vai entender. Eu olho pessoas assim, e às vezes ela recebe, vamos dizer, R$300, a pessoa vai lá e oferta 50. Aí Deus fala: rapaz, esse cara com R$300, ele faz isso, imagine se eu der 1.000 na mão dele. 1.000, o cara vai lá, oferta X. Imagine se eu der 10.000 na mão desse cara, ele não tem apego. Ele não tem. Imagine se eu der 20. Imagine se eu der 100. Como a minha obra vai ser alimentada, como os missionários que estão lá fora vai. Então, igreja, entenda. Se você tem gente que fala bem assim: eu não queria receber salário de 1 milhão. Quando eu vejo alguém falando isso, eu falo: você é miserável, porque você só pensa em você. Você não precisa de 1 milhão, mas e a obra, e o reino, e as pessoas que estão passando fome? Então, o Senhor pode confiar em mim com 1 milhão, que certamente eu serei o que eu saberei o que fazer. Você tem plano de movimentar o reino? Você tem plano de ser alguém que sustenta realmente missões? Seu coração realmente está no reino? Ou para você, um carrão, um casão, um emprego top já está bom demais? Eu prometo ser fiel às santas ceias, Senhor. Eu prometo que eu vou tentar, não vou faltar nenhuma santa ceia. Ah, pastor, eu sou assim, mas eu nunca faltei uma ceia. Vai te converter, crente. Vai, meu Deus do céu. Ah, porque o negócio é... Para de mimimi, para de negociar. Sua hora com Deus.
Para de negociar seus dias. Igreja, nós tiramos o culto de sexta-feira para deixar só quarta-feira, para dar um culto de qualidade, para você vir aqui com qualidade. Que antes o irmão falava: pastor, eu não vou na quarta, mas eu vou na sexta, tá bom? Pastor, eu não vou na sexta, mas eu vou na quarta. Eu não vinha em nenhum e ficava de somebody love. Agora tá aí, culto só quarta e domingo. Arruma desgrama do propósito, justamente arruma uma obrigação para fazer na quarta-feira. Arruma uma obrigação bem no domingo. Meu Deus, é tempo de qualidade. Pastor, é porque eu trabalho, eu venho tão cansado. Aí Deus fala: seu problema é para me adorar sendo trabalho? Então vamos te tirar desse trabalho e arranjar um trabalho que te der menos dor de cabeça para você me adorar. Seu problema é o trabalho? É isso? Não, Deus, porque... seu problema é o filho? Seu problema é os pais? Porque Deus, Ele te chamou para ser adorador, entenda. Deus, Ele te chamou para ser adorador. Deus te chamou para ser adorador. Ser adorador. Ser adorador. Se coloque de pé que eu quero orar com você. Grupo de louvor, vem com nós. Aleluia.